Bom dia, hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. É possível aceitar a morte? O texto de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Hoje é um dia em que paramos e lembramos de tantas pessoas queridas que foram levadas pela morte. Pessoas que amamos, que conviveram conosco durante muito tempo, mas um dia a morte os levou. E hoje, mesmo apesar do tempo, essa separação nos machuca sempre. A morte nunca foi plano para a raça humana. Deus nunca queria que o homem passasse por essa tão amarga experiência. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham a escolha de viverem eternamente. Essa foi a proposta do Criador ao trazê-los à vida. Mas Deus deixou uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim. Delas, eles não poderiam comer do seu fruto, porque no dia em que deles comessem, iriam morrer. Não havia nada de especial naquele fruto, um veneno mortal que os levaria à morte. Não. Era um teste de fidelidade, um teste de lealdade. E, infelizmente, um certo dia Eva se separou de Adão e foi parar lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente que lá estava, incorporada por Lúcifer, começa a falar, a conversar com a mulher. Lhe oferece o fruto e ela o recebe e o come. A partir daquele momento, ela começou de fato a conhecer o bem e o mal. Leva o fruto ao seu esposo, que também come, desobedecendo a ordem de Deus. Naquele momento, eles perceberam que estavam nus, porque é assim que o pecado faz conosco. Ele mostra realmente a nossa condição. E agora são convidados a se retirarem do jardim, porque tinham desobedecido a ordem de Deus. Não morreram instantaneamente, mas a promessa de Deus é que morreriam, e de fato morreram. E a morte, esse terrível inimigo, alcançou toda a raça humana. Por isso hoje nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, o salário do pecado é a morte. A consequência da desobediência causou a morte. É por isso que hoje temos esse inimigo intragável, indesejável que nos cerca a todo momento, pronto para nos levar. Mas o apóstolo Paulo conclui no seu verso: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mesmo após essa condenação eterna, Deus criou uma maneira de salvar a raça humana, o plano da redenção. O Filho de Deus vem a essa terra, morre na cruz do Calvário para pagar o preço do resgate. E após sua morte e a sua ressurreição, todos nós temos a oportunidade, a liberdade de vivermos eternamente. Basta aceitarmos o convite do Senhor. Com certeza você e eu já perdemos muitas pessoas queridas, mas temos a promessa do Senhor, que quando Ele retornar nas nuvens do céu, Ele irá ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo. Essa esperança deve arder em nosso coração todos os dias, para que possamos receber esse troféu do Senhor, a oportunidade de rever os nossos queridos. Que Deus te abençoe, tenha um dia feliz na companhia dEle e se prepare para quando Ele voltar, você poder ver os seus amados. Quero orar contigo. Querido Pai, queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Queremos tomar posse dessa promessa tão maravilhosa que quando o Senhor voltar, irá ressuscitar todos aqueles que morreram no Senhor. Que esse dia chegue logo para que possamos nos livrar definitivamente desse inimigo que é a morte. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães,
Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.